Olá, professor Rodrigo Rani. Vamos conversar? Sobre o que nós vamos conversar? Sobre matemática. O assunto hoje é expressões numéricas em Z, conjunto dos números inteiros, e as propriedades da potenciação. Vem comigo! Vamos lá! Nós estamos vendo agora as propriedades da potenciação em Z. Z, nós já vimos que são os negativos, o zero e os positivos, né? 3 pontinhos que continua para lá e 3 pontinhos porque continua para cá. Aí nós aprendemos que as propriedades da potenciação, se eu tiver qualquer número, vou representar o A por qualquer número, elevado a M, qualquer expoente, multiplicado por qualquer número, elevado a qualquer expoente, eu sempre vou conservar a minha base e somar M mais N. Então, o A representa qualquer número e o MN qualquer número. A é a base, MN são os expoentes. Se eu tiver A na M dividido por A na N, é A na M menos N. O A representa qualquer base, qualquer número, e o MN qualquer expoente. E quando eu tiver A elevado a M elevado a N, eu faço A na M vezes N. Então, o A vale qualquer número e o MN qualquer expoente, sendo que a A é a base, A é a base e o MN são os expoentes. Ok? Isso aqui é importante, que são as propriedades. Eu posso apenas fazer algumas continhas com propriedades, que foi o que a gente viu nos últimos vídeos, mas eu posso, por exemplo, utilizar expressões numéricas, e dentro de expressões numéricas, eu posso utilizar uma dessas propriedades. Hoje eu vou dar exemplo de apenas uma. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, por exemplo, 21 dividido por mais 2 mais colchete menos 1 elevado a 0 menos 2 elevado a 5 dividido por menos 2 elevado a 3, fecha o colchete e fecha a chave. Perceba que nesta operação aqui, ó, o que eu vou ter aqui, ó? Isso que eu marquei em azul é exatamente o que eu tenho aqui na segunda propriedade, ó. O meu A seria menos 2, o meu M é 5 e o meu N é 3. Então, vamos dizer aqui, ó, seria como se eu tivesse aqui o 5 é o meu M, é como se eu tivesse aqui o 3 é o meu N, né? Então, o meu N e o meu M, tá? Então, eu teria aqui, né? A minha base seria, então, aqui o A, né? Então, eu teria aqui, então, a minha divisão, ó. Então, o meu A seria o menos 2, né? O M seria 5, o N seria 3. Então, eu preciso conservar o A, né? E fazer 5 menos 3, que seria M menos N. Então, aqui está na forma genérica, né? Então, esta propriedade aqui está dentro dessa expressão numérica aqui. Veja que interessante. Então, professor, mas eu posso calcular 2 elevado a 5, calcular o 2 elevado a 3 e no final dividir? Também pode. Só que vai demorar mais para resolver
a expressão numérica. Então, a utilidade da propriedade é facilitar a nossa conta, tá? Eu vou resolver aqui a expressão utilizando esta propriedade, ok? Então, expressão numérica, a gente copia tudo novamente. Aqui tem algo interessante, 1 elevado a zero. Todo número elevado a zero sempre é igual a 1, tá? Todo número elevado a zero sempre é igual a 1. O número aqui já é 1, tá? Então, fica 1 e o negativo. Tome cuidado para vou chamar a atenção para algo bem interessante. Se esse 1 fosse desta forma aqui, ó, 1 elevado a zero, aí isso aqui seria um positivo, ok? No caso, como o 1 está assim sem parênteses, o zero só vale para o número, ele não vale para o negativo, então o menos ficaria fora, 1 elevado a zero é um positivo, elevado a zero sempre é um positivo, o menos não aceito mais, então ficou um negativo, ok? Então, isso aqui também tem que ser chamado a atenção, por quê? Porque muita gente erra exatamente isto aqui, ó. E qualquer operação que eu errei um sinal, eu estou errando toda a expressão. Então, elevado a zero com parênteses é um positivo. Elevado a zero sem parênteses, então seria um negativo, ok? E aqui, então, eu vou fazer agora a minha propriedade. Eu conservo a base, que é menos 2, e faço 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Agora, fecho o colchete, ó. Já eliminei boa parte da minha expressão numérica. Agora, novamente, copiando. Agora, menos 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. O expoente é par, então é positivo. Ok? Aí, este menos não vai aceitar o mais, que fica menos. Então, copiando novamente. Mais 2, mais menos 1, menos 4. Que o menos não aceita o mais. Então, a resposta era mais 4, mas como tem o menos na frente, inverte o sinal, é aquela matéria que nós vimos de número oposto. Sempre o menos na frente de um parênteses é o número oposto, então eu tenho que inverter o que está dentro do parênteses. Aqui é uma adição e subtração. Sinais iguais eu somo, então menos 4 com menos 1 é menos 5. Menos 5. Ok? O mais, ele vai aceitar o menos. Então, 21. Aqui, então, menos 4 com menos 1 deu menos 5, porque são sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Agora, aqui, ó, eu tenho uma adição e subtração, que são sinais diferentes. Então, pela matéria, lá no início que nós vimos sobre isso, sinais diferentes eu subtraio. Então, 5 menos 2 dá 3. E esse 3 é negativo porque o 5 é maior, em módulo, é maior do que o 2, ok? Então, dividido por 21. E agora eu preciso dividir, então, 21 dividido por 3. Esse 21 não tem sinal. Então, quando não tem sinal, ele é sempre positivo. Então, 21 dividido por 3, 3, 1, 3, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21. Na divisão, sinais diferentes, fica negativo. Então, a resposta dessa expressão, ela vai ser, então, ela é, então, 7 negativo. Uma importante observação. Por que elevado a zero é igual a 1? Por que qualquer número elevado a zero é igual a 1? Interessante se perguntar sobre isso, né? Para fazer essa demonstração é muito simples. Pegue, por exemplo,
2 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Pega, então, uma divisão, bases iguais e expoentes também iguais. Então, na propriedade, quando é divisão, eu não tenho que subtrair os expoentes? Muito bem. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que conservar o 2 e fazer 3 menos 3. E 3 menos 3 é 0. Ficaria 2 elevado a 0. Se eu fosse fazer sem a propriedade, eu calculo este aqui. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E quanto é que é 8 dividido por 8? Ah, é 0? É claro que não. 8 balas dividido para 8 criancinhas é uma bala para cada uma delas. Então, se eu faço esta operação, a mesma operação, apenas de jeitos diferentes, eu preciso ter a mesma resposta. Então, sem a propriedade, deu 1. Então, elevado a 0 precisa ser 1. Desta forma, você demonstra que sempre que eu tiver qualquer número elevado a 0, é 1. Sempre tomando cuidado que, se esse elevado a 0 tiver parênteses, 1 é positivo. Se esse elevado a 0 não tiver parênteses, sendo a base negativa, então é 1 negativo. Fechou?